Bom dia, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma segunda-feira para iniciarmos a nossa aulinha de português. Então vamos lá, pegando o materialzinho de vocês, abrindo na página correta, para a gente fazer as correções. Bom, então a primeira. Converse com os colegas e o professor e responda abaixo. Letra A. De que trata o cordel que você leu? Bom, então a resposta está aí de azul. Diz o seguinte: trata do próprio cordel, explica como é, para que é feito e sobre o que ele, versa, quais são os seus versos, tá certo? B. Bom, então, quem é o autor desse cordel? Onde você encontrou essa informação? Bom, só lembrando, autor é quem escreve, tá certo? Então, o autor desse cordel é Francisco Diniz, né? A outra pergunta, onde você encontrou essa informação? Essa informação está no final do cordel, lá embaixo, não é isso? Todo o texto vem indicando lá no finalzinho quem escreveu, onde foi escrito, né? Ou qual foi o site, dando as informações de onde nós podemos encontrar, tá certo? Segunda, o cordel foi escrito em texto corrido ou em versos e estrofes? Versos e estrofes. Bom, terceira questão. Você vê algumas semelhanças entre os cordéis e os poemas? Quais? Bom, então aí no caso, que vocês indiquem a escrita, em versos e estrofes e as rimas, tá bom? Então a resposta está aí de azul. Apenas isso, A escrita em versos e estrofes e as rimas. Quarta. As estrofes e os versos desse cordel, responda. De quantos versos é formado cada estrofe do cordel que você leu? Bom, como eu falei, na aula passada, versos é o quê? É cada linha. Cada linhazinha é versos, tá bom? E estrofes são o conjunto de cada linha daquelas lá. Bom, então quantos versos tem em cada estrofe? No caso, tem apenas 6 versos, A letra B. Escolha 2 estrofes, localize as rimas que aparecem nelas e pinte-as usando uma cor para cada estrofe. Bom, então isso aí é uma questão mais pessoal, Cada um poderia escolher a rima que quisesse, tá certo? Afinal de contas, nós tinha vários tipos de rimas no cordel, Não era só um tipo, eram vários, tá certo? Bom, então, já deu tempo vocês fazerem um tempinho, para que vocês tenham tempo para responder, fazer a correção necessária, de cada questão, sem pressa, com calma, corrigindo tudo direitinho com atenção, Bom, então, vamos lá para, continuando ainda a quarta questão. Diz o seguinte, letra C. Em que versos dessas estrofes as rimas aparecem? Bom, elas aparecem nos versos 2, 4 e 6 de cada estrofe, tá certo? Letra D. Observe as demais estrofes do cordel e verifique em que verso as rimas aparecem. O que você concluiu sobre a presença de rimas nesse cordel? Bom, então aí temos 2 perguntas em uma só, Bom, então a primeira, as rimas aparecem também nos versos 2, 4 e 6. Bom, então aí por ser uma resposta pessoal, nós temos uma sugestão, A sugestão é que vocês o quê? Percebam que as rimas ocorrem sempre nos mesmos versos em todo o cordel, tá certo? Bom, é uma sugestão, tá?
Porque isso aí, né, o que você concluiu? O que vocês podem ter concluído, né, durante a leitura, tá bom? Bom, então um tempinho para que vocês possam responder, conferir, para a gente poder passar para a nossa quinta questão, tá certo? Então façam com atenção, devagarinho mesmo, que no final tudo vai dar certo, tá? Prontinho? Bom, gente, não esqueçam, né, de quando pegarem os materiais de vocês, de fazer a higiene das mãozinhas, tá? Não esqueçam disso. Façam sempre isso, né? Higienize as mãos antes de tocar nos materiais para estudar, tá? Tá certo? Bom, então agora vamos lá para a nossa quinta questão, que diz exatamente o seguinte: converse com os colegas e o professor. De acordo com o texto, de que os cordéis tratam em geral? Bom, tratam de amor, de luta, mistério, né? Questões sociais, cultura, educação, do bem contra o mal, da crença de nosso povo, de coisas engraçadas, né? Tratam também da luta do povo para acabar com a fome e a miséria. Então, o cordel, ele tem várias coisas para a gente tratar nele, né? Que fala. Letra B. Observe novamente a imagem que vem antes do cordel. Que a estrofe do cordel trata do que aparece nessa imagem. E por quê, né? São duas perguntas em uma só. Bom, a estrofe 4, certo? Porque menciona folhetos vendidos em feiras e pendurados em um cordão. Então, é isso, tá certo? Ok? Bom, essa quinta questão é só para a gente debater, né? Conversar em relação sobre isso, tá certo? Bom, então vamos lá para a sexta questão. Diz o seguinte: contorne no texto a estrofe em que o cordel descreve a capa dos folhetos de cordel, tá bom? Só isso, vocês vão contornar. E logo abaixo nós temos um desafio que a gente vai trabalhar em relação a isso, tá bom? Está certo? Então, o contorno ficou lá na segunda estrofe, tá? Agora tem assim: a capa é em xilogravura, trabalho de artesão, tá certo? Então, vá lá e faça e contorne. O desafio é assim: compare, né, as capas a seguir ao que está registrado na estrofe que você contornou. Depois marque a capa que pode ser de um folheto de cordel. Bom, aí temos aí, né, ó. Será que é o rei, que é o único rei? Não, não tem nada a ver com cordel, não é isso? Embaixo, olha só esse personagem aí, né, que tem até o nome Fernando Pessoa. Será que tem a ver com cordel? Nada a ver com cordel. Lá em cima, minha estrada vai brilhar. Tem a ver com cordel? Também não tem nada a ver com cordel, né? E a última diz o seguinte: ABC da capoeira para crianças. Então, essa daí, né, que é a imagem, o desenho, né, preto, esse daí que é a resposta correta, tá certo? Bom, então agora nós vamos ver e entender o uso, né, do U e do L, tá? Então vamos compreender, vamos estudar junto para a gente entender como usar essas duas letrinhas, já que elas, né,
elas têm o quê? O mesmo fonema. O que é fonema? O mesmo som, tá certo? E elas podem aparecer no meio, né? No final, mas a dúvida maior é quando ela aparece no final das palavras. Então, vamos destacar algumas coisas. Diz o seguinte: descobrimos que para saber se a palavra escreve com U ou com L no final, a gente pode escrever, né, o plural da palavra. Então, por isso nós estudamos o plural dos substantivos, para facilitar, tá certo? Então, diz o seguinte: quando termina com U, no plural, só coloca o S. Quando termina com L, no plural, termina com IS. Não é isso que a gente viu? Bom, outra forma, como por exemplo, né? Se eu digo assim, baú. Se eu vou colocar no plural, baús, só acrescentou o S. Então, outra palavra, funil. Nós vamos retirar, né, o L e acrescentar o quê? O IS, funis. Tá? Então, quando as palavras estiverem no plural, terminar só com S, escreve com U. Terminar com IS é porque é escrita com L. A outra forma, para saber se uma palavra termina com a letra U ou com a letra L, é pensar em uma palavra, é uma ação ou não. O que é ação? Ação são aquelas coisas que a gente pratica, né? Tipo, correr, fugir, escrever, estudar, brincar. São ações, tá? Quando a palavra significa, né, uma coisa que a pessoa fez, ou seja, uma ação, termina com a letra U, né? Tipo, correu, brincou, bebeu, né? Que está sempre no passado, tá certo, crianças? Bom, escreveu, né? Cantou. Então, são ações. Quando são ações, uma ação, nós vamos escrever com a letrinha U, tá certo? Então, vamos ver agora alguns exemplos dessas palavrinhas. Então, temos aí, olha só. Escorregou, levantou, chegou, andou, animou, dançou, viajou, furou, amou, falou, tombou, encontrou, beijou, morreu, desmaiou, né? Então, observe que todas essas palavrinhas, elas são o quê? Verbo. Por quê? Porque elas indicam uma ação, tá certo? E está o quê? No passado, né? Por isso que elas terminam com a letrinha U. Então, memorize. Sempre que indicar uma ação, ou seja, um verbo no passado, nós vamos escrever com a letrinha U no final das palavras, tá certo? Bom, então temos mais alguns exemplos, né, de palavras terminadas com L e seus plurais na frente. Lembrando, né, quando o plural for com IS, é porque a palavra é escrita com L. Então, temos aí Brasil, Brasis, anel, anéis, natural, naturais, postal, postais, Natal, natais, final, finais, legal, legais, sol, sóis, normal, normais, formal, formais. Bom, essa é a maneira mais fácil para que a gente possa identificar e não errar se é com L, se é com U. Por quê? Porque toda regrinha tem as suas exceções, tá certo? Bom, então mais alguns exemplos de palavras que terminam com U. Tipo, chapéu,
chapéus, né? Então, quando termina só com S no plural, faz só com S, é porque é escrito com a letrinha U. Pau, paus. Nau, naus. Mingau, mingaus. Pica-pau, pica-paus. Meu, meus. Pneu, pneus. Pigmeu, pigmeus. Seu, seus. Céu, céus. Tetel, tetéus. Bom, então a partir daí vocês podem memorizar, não é isso? Quando tiverem dúvida se é escrito com L ou com U, vocês fazem o quê? Coloquem essa palavra no plural. E aí você vai descobrir. Se terminar, fizer o plural só com S, pois o final é com U. Se fizer o final com IS, é porque é escrita com a letra L, tá certo? Então, memorize isso daí, tá bom? Está certo? Combinado? Vai ser, parece ser difícil, mas não é uma coisa difícil, tá? Bom, então nós temos aí uma tarefinha para casa, que eu quero que vocês façam, que é o quê? Que vocês possam estar respondendo a página 118, 119 e a página 120, tá certo, crianças? Então, respondam com atenção, com dedicação e um beijo no coração de cada um.